E a gente vai dar uma mergulhada no livro de Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Uma série? Hum? Sobre uma série. Não, uma série não. Irmão, às vezes nós ouvimos falar sobre igreja bíblica. E toda vez que nós ouvimos falar sobre uma igreja bíblica, nós pensamos que uma igreja bíblica é uma igreja que não tem problemas, ou como se fosse uma igreja que fosse uma igreja perfeita. Se a igreja da Bíblia fosse uma igreja perfeita, não temos as epístolas que nós temos hoje. Nós temos as epístolas que temos hoje por conta que Paulo, Pedro, Tiago escreviam para solucionar, orientar como os irmãos deviam tratar os problemas da igreja. A igreja sempre tem problemas, porque a igreja é composta por pessoas, e pessoas por natureza têm problemas, trazem problemas, criam problemas. Então, a igreja, apesar da sua imperfeição, a verdadeira igreja, ela sempre foi uma igreja santa, centrada na palavra de Deus, nas ordens de Deus. No capítulo 1 de Gálatas, no verso 6, diz assim: estou admirado de que tão depressa esteja adiantando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 6:11 agora. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nome algum, nem me foi ensinado, mas recebi por oração de Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta para combater os falsos mestres. Havia na igreja duas classes de pessoas. Os falsos mestres que incitavam os cristãos a voltarem a viver de acordo com a lei, e aqueles cristãos que acolhiam esse ensino e viviam de acordo com a lei, e que queriam voltar nas práticas da lei. Então Paulo está dizendo, olha, eu preguei o evangelho para vocês, anunciei o evangelho para vocês, e esse evangelho que eu anunciei para vocês, eu não aprendi com um homem, eu aprendi diretamente com o próprio Jesus. Ele está a validar o seu ensino para falar assim, Cristo, ele ensinou para mim o que eu ensinei para vocês, mas vocês estão abandonando esse ensino. No verso 4, ele fala assim, será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Paulo, vendo que a igreja estava voltando a viver a prática da lei, Paulo questiona os irmãos, ele fala assim, olha, será que o que eu ensinei para vocês, eu perdi o meu tempo? Será que eu fiquei esse tempo todo aí falando sobre a graça, sobre a morte de Jesus, perdendo tempo para vocês voltarem a viver de acordo? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês voltaram a viver de acordo com a lei, confiando nas vossas obras, eu perdi o meu tempo em ensinar para vocês, e vocês perderam o vosso tempo aprendendo o que eu ensinei para vocês. Porque não creem no que eu passei para vocês. Esse é o ensino de Paulo. A ideia de Paulo é combater o legalismo dentro da igreja. No capítulo 3 de Gálatas ainda, no verso 3, Paulo começa a usar palavras um pouquinho pesadas. Paulo fala assim, vocês são insensatos, tendo começado pelo Espírito, pela carne, agora estão a acabar. Paulo está a chamar os irmãos de carnais. Não é que eles estavam a roubar, a beber, ou a se prostituir. Não, eles estavam a voltar a viver aonde? E Paulo diz que isso é um sinal de uma grande carnalidade. Então, aquilo que eles achavam que era o meio mais espiritual que eles tinham para se santificar, era uma coisa muito carnal. Paulo fala, vocês começaram pelo Espírito, crendo que Jesus morreu por vocês, crendo que a salvação é pela fé, mas hoje vocês abandonaram esse ensino. Ao invés de vocês confiarem no que Cristo fez por vocês, vocês estão a confiar naquilo que vocês mesmos fazem, estão a confiar nisso para a vossa salvação. Vocês são carnais, vocês são insensatos. Vocês abandonaram os ensinos de Cristo Jesus. Paulo está falando assim, vocês são tão maus. Cristo revelou a palavra dele para mim, mesmo eu revelando essa palavra para vocês, vocês não creem nisso. Paulo fala uma coisa muito boa, ele fala assim, Deus revelou o seu Filho em mim. Ele fala assim, não apenas para mim, no meu entendimento, em mim, no meu ser, no meu caráter, na minha pessoa. De tal modo que vocês, olhando para mim, vocês conseguem ver Cristo. Tanto que ele vai falar, sejam meus imitadores, porque eu sou de quem? Cristo. Porque Deus revelou o Filho dele em mim.
2, no verso 16, é bom ler esses versículos todos, né? Ver você é uma pessoa que semana não teve muito tempo para ler, já aqui no culto. Fala assim, sabendo contudo que capítulo 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então Paulo está tratando de irmãos e fala assim, olha, vocês querem se justificar com as vossas obras, vocês são mais injustos do que vocês imaginam. Confie em qualquer obra que não é obra de Cristo para a salvação, é uma grande injustiça. No capítulo 2, no verso 21, ele fala assim, não faça nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, o Cristo morreu em vão. Então, está tratando com os irmãos uma linguagem clara assim, olha, se a salvação é baseada nas coisas que vocês fazem, então Cristo morreu em vão. Cristo perdeu o tempo dele vindo aqui ao mundo, se encarnar, suportando tudo que suportou. Então ele está perguntando para os irmãos, qual é a necessidade de ter vindo ao mundo se vocês podem se justificar por causa da observância da lei? Qual é a finalidade de Cristo ter suportado tudo que suportou, se mesmo ele tendo suportado tudo para justificar vocês, vocês ainda querem se justificar mediante as vossas obras? No capítulo 5, no verso 4, eu separando de versículo, meu irmão. Fala assim, capítulo 5, verso 4. Diz assim, separados estão de Cristo, vocês que vos justificam pela lei, da graças, fizeste o quê? Decaíste. Então, Paulo está tentando assim, olha, não é apenas a nossa injustiça que nos separa de Cristo, mas a confiança na nossa justiça própria nos separa de Cristo. Paulo está falando assim, vocês estão completamente separados de Jesus Cristo. Confiança em qualquer justiça que não é de Cristo te separa dele, te afasta dele, te coloca uma barreira entre você e Cristo. Esse é um pecado que existe dentro da igreja. Às vezes, a pessoa se sente melhor a pessoa que não ora tanto quanto ele ora. Vocês sabem que tem gente que ora, coloca um tempo no celular. A pessoa vai ler a Bíblia, lisa os versículos bíblicos, quantos versículos leu, quantos capítulos leu. Por que as pessoas fazem isso? Porque a sensação de que você fez muita coisa, uma questão de tempo, te dá uma certa segurança. Você tem algo para confiar que você fez alguma coisa, uma certa justiça. Você fez. Então, você está separado de Cristo. Então, Paulo diz assim, você que acha que alguém precisa mais de Cristo do que você, você está separado dele. Você só acha que alguém precisa mais de Cristo do que você, porque você confia demais na sua própria justiça e não na justiça de Cristo. Quantas pessoas que estão aqui hoje na igreja acham que existe alguém que precisa mais de Cristo do que ele? Talvez hoje o Senhor dissesse assim, ou pela pessoa que mais precisa de Jesus, você não pensaria em você. Você pensaria num homossexual, pessoa que está no mundo, você não olharia para você. Por que você tem essa confiança? Por causa da justiça própria. Você se sente melhor que as outras pessoas. Às vezes você olha para um irmão que não lê tanto a Bíblia, que não conhece a palavra como você se sente melhor do que aquela pessoa. Se sente mais qualificado para fazer as coisas para Deus do que aquela pessoa. Por causa da justiça própria. Então Paulo está falando, vocês abandonaram o evangelho de Jesus, vocês decaíram da graça, vocês estavam fazendo nulo a graça de Cristo e tudo que eu preguei para vocês foi totalmente em vão, porque Paulo mesmo, tendo feito tudo o que ele fez, Timóteo 1,15, ele fala assim, porque essa afirmação fiel e digna de aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, que sou eu sou os pecadores. Se você hoje não consegue fazer essa afirmação sobre você mesmo, é porque você não se conhece. É porque você não sonda o seu coração. Ninguém aqui fez mais do que o apóstolo Paulo. Ninguém. Vai falar, eu sou o pior dos pecadores. O evangelho, não apenas o evangelho, o sermão de hoje não tem nada para
para você que se acha uma pessoa boa. O Evangelho não tem nenhuma boa notícia para você que acha que é uma pessoa boa. Não tem nada para você. A palavra Romanos 3,15, que não há um justo, Romanos 3,10, sequer, não há nenhum justo, nenhum justo. Não há ninguém que entenda, não há quem faça o bem. Paulo fala assim, todos se extraviaram, todos são inúteis. Não há um só que faça o bem. Todos nós somos inúteis. Se extraviamos diante de Deus. Se alguém aqui tem um pensamento de que é uma pessoa boa, uma pessoa que é melhor do que alguém, eu oro para que Deus te livre dessas ilusões que existem. Minha oração é que Deus te livre desses pensamentos. Porque a palavra diz em Marcos capítulo 10, no versículo 18, que ninguém é bom senão quem? Que é Deus. A igreja, tanto na época da reforma como hoje, nunca negou o ensino da justificação pela fé, a salvação pela graça, com os lábios. Mas a igreja nega com o coração e nega com as práticas. Sempre existiu. Quando o assunto é a salvação, confiar em você mesmo é uma riqueza grande. Não é uma atitude. Quando o assunto é salvação, quanto menos você confiar nas coisas que você faz, mais perto você estará de ter uma verdadeira, uma fé genuína. Então, Paulo vai falar assim, olha, você está completamente separado de Cristo. Ninguém está tão separado de Cristo Jesus como uma pessoa que acha que por se chegar a Ele por si própria. As boas coisas que faz, por meio da boa educação que tem. Aquilo que os Gálatas pensavam que a melhor coisa, aquilo que eles pensavam é o que mais lhes aproximava de Jesus Cristo, na verdade era o quê? Era o que lhes separava. Eles pensavam que ter uma consciência, eles queriam ajudar a Cristo, eles queriam ajudar a Deus fazendo boas obras, voltando na lei, mas isso é literalmente o que está separado. Então Paulo deixa claro assim, olha, vocês estão separados dele, vocês confiam mais na justiça própria, porque não tem como você confiar na justiça de Cristo Jesus e se orgulhar. Como eu vou me sentir superior a alguém se eu crer serei salvo apenas pela graça de Deus? Como eu posso me sentir superior ao meu irmão se eu acredito que ambos somos salvos pela graça e não pelo que nós fazemos? A justiça própria, a vida de acordo com a lei, ela gera no ser humano, sabe o quê? Orgulho. Pela fé, tira do ser humano o orgulho. A lei revela o nosso pecado, mas a lei não tira o pecado do coração do ser humano. Não tira. A lei, ela é como uma radiografia. Se você quebrar, se você tiver com a coluna meio assim, não muito boa, né? Isso aí. Se você não tiver com a coluna não muito boa, você fazer uma radiografia, o raio-x vai mostrar que você está torto, mas não vai endireitar você. Assim a lei mostra que você é torto, mas não endireita você. A lei mostra que você é mau, mas não faz nada para te tornar uma pessoa boa. A lei faz isso. Então Paulo está dizendo, olha, vocês querem voltar a viver na lei, mas vocês mesmos não sabem o peso da lei. E não importa quão bom você imagina ser, você nunca será bom o suficiente para obedecer à lei, para guardar a lei. Então, a lei diz, por exemplo, não cobiçarás. Quem aqui pode bater no peito e falar assim, eu nunca cobicei? Ninguém pode bater no peito e falar isso aqui nessa noite. E Paulo fala em Gálatas 3, no verso 10, fala assim, todos quantos estão das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então Paulo está falando assim, é maldito aquele que descumpriu um ponto da lei. Tiago 2,10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se quê? Culpado de toda a lei. Então
Então os Gálatas, eles queriam voltar na lei, mas eles mesmos não entendiam o peso da lei. Não apenas eles. Pessoas na igreja são assim, cristãos são assim, que vivem com base nas suas obras, na justiça própria. Então, a menos que eu e você cumpramos toda a lei, pouco importa se chegamos perto da perfeição. Nós estamos a desobedecer a Deus se não cumprimos toda ela de forma alguma. Então, ou você cumpre toda a lei para ser justificado por Deus, ou você confia numa justiça que não é sua, que é a justiça de Cristo. Agora, se você desonrar um ponto da lei, você se torna culpado por toda a lei. Imagina você uma pessoa que você começa a dirigir, um homem começa a dirigir, aí ele passa o sinal vermelho, o polícia de trânsito para ele e passar uma multa, e o homem começa a se justificar dizendo assim, olha, você não pode me passar uma multa, porque eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Toda obediência àquele motorista aos outros pontos da lei será inútil se ele transgrediu aquele ponto de passar o sinal vermelho. Assim é diante da lei. A sua obediência à lei, como não matar, não te justifica apenas pelo fato de você ter cobiçado uma vez. Você é culpado por toda a lei. Quem aqui pode bater no peito essa noite e falar assim, no meu caso, eu nunca desonrei os meus pais. A lei diz que você deve honrar os teus pais. A lei diz para você amar a Deus acima de tudo. Quem aqui pode bater no peito essa noite e falar assim, olha, eu sou algo mais do que a Deus. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. O que se orgulha em guardar apenas uma parte da lei se torna culpado por toda ela. Confere que se torna culpado por toda ela. E ninguém, irmão, ninguém está tão perto de Cristo como uma pessoa que sabe que não pode guardar a lei. Como uma pessoa que entende que não tem o suficiente para ser justificado por Deus. Pode ser salvo pelas suas obras. Paulo está dizendo o seguinte para aqueles irmãos. Olha, apesar de vocês estarem na igreja, e vocês ouvirem o que eu tenho falado para vocês, vocês que estão confiando mais nas vossas obras, vocês não estão em Cristo. Vocês estão separados dele. Olha, e Paulo fala assim, não apenas não estão em Cristo, vocês estão separados de Cristo como um assassino, uma pessoa que rouba está. Você está separado de Cristo. Não são apenas as pessoas que estão no mundo, nas festas, que estão separadas de Cristo. Não. Você que está na igreja, que é demais nas suas orações, na sua meditação, na sua pureza, nas suas obras do que em Cristo, você também está separado dele. Porque você está confiando nele, assim como as pessoas que estão no mundo não estão confiando para Jesus Cristo. Então, o ponto é esse. Às vezes pensamos que é a divulgação da nossa bondade que faz com que Cristo venha até nós. Mas isso é mentira. E uma grande mentira. Em Marcos, no capítulo 2, fala sobre isso, no verso 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe, não necessitam de médicos que estão bons, mas sim os enfermos. Eu não ouvi chamar os justos, mas os pecadores. A bondade que atrai Cristo até mim, mas é o reconhecimento da minha maldade. Isso atrai Cristo até mim, até você. A menos que você reconheça que você é uma pessoa má, Cristo não tem nada para você. Ele veio para os maus. Não apenas aqueles que falam com seus lábios, mas aqueles que sentem isso no seu coração. As pessoas falam, meu Deus, eu sou a pior pessoa que existe. Tenta chegar nessa pessoa e fala assim, irmão, você é a pior pessoa da igreja. A pessoa fala, o pastor falou isso, meu Deus. Na prática, não é assim. As pessoas gostam de ter um advogado que lhes defende diante de Deus, a justiça própria. Quanto o Filho do Homem veio salvar os que está perdido, é o que diz a palavra. Ele veio buscar aquela que se perdeu. Ele veio para isso. A menos que você reconheça que está perdido, Cristo não achará você. Então, se há um homem, como eu falei no início, que seja perfeito nessa igreja, que se sente melhor do que alguém, esse sermão não é para essa pessoa. E essa carta que Paulo escreveu não é para ele. Então Paulo disse, olha, vocês estão separados de Cristo, porque não é possível confiar em Cristo e confiar em mais alguma coisa.
Se você confia em Cristo, mais alguma coisa que você faz para Cristo, e você não está confiando em Cristo, coisa nenhuma. Você não está confiando nele. Até que você reconheça que a confiança na justiça própria é uma grande injustiça contra Cristo, você nunca será justificado por ele. Nunca. E esse é um pecado que vive no nosso coração, que está aqui se escondendo no nosso coração, está aqui. E Cristo é o Salvador do pecador que reconhece que não consegue se salvar pelas suas obras, por mais aparentemente boas que elas sejam. A pessoa que reconhece a sua pobreza de espírito. Então, o Sermão do Monte começa assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Eles reconhecem que carecem de Cristo. Cristo não pode salvar um homem que acha que tem obras para se salvar, que merece ser salvo. Cristo planejou a salvação do ser humano de tal modo que todo mérito fosse dado a ele. Cristo salva você do mesmo jeito que criou você, sem a sua ajuda. Cristo não precisa de nada que você tem. Você não contribui com nada na sua salvação. O profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6, ele fala: todos nós somos como imundo. Toda a nossa justiça são como trapos imundos. As nossas melhores obras de justiça, comparadas com a justiça de Cristo, é como trapos imundos. E tentar se justificar com as suas obras é como se você tentar tapar o imundo com o imundo. Você querer cobrir o trapo com um trapo que é mais sujo ainda. É o que o profeta está dizendo. Que as nossas obras de justiça são, para tentar justificar, são imundas. O profeta não diz que muitos são imundos, não. Ele fala que todos nós somos assim. Todos nós. E as nossas melhores obras não são melhores coisa nenhuma. Não são melhores aos nossos próprios olhos. Mas quando comparadas com as obras de Cristo, são absolutamente nada. E Jó pergunta o seguinte: e quem do imundo tirará o puro? Ele responde: absolutamente ninguém. Desde que o homem perdeu a justiça que ele tinha, desde que o homem perdeu a pureza que ele tinha no jardim, ele se gaba de ter alguma justiça. Mas quando de fato ele tinha justiça, ele nunca se gabou por causa disso. E quando ele perdeu, ele se gaba, ele se sente melhor que os outros, ele tem prazer de divulgar isso com os outros. Então o Spurgeon dizia que é mais fácil você abandonar a injustiça do que abandonar a justiça própria. É difícil abandonar. Às vezes você tem um compromisso para fazer. Às vezes na igreja, seja lá o que for. Você sente que você orou pouco. Você fala: meu Deus, se orei pouco, parece que Deus está me amando pouco e não vou fazer muito bem aquilo que Deus tem que eu vou fazer. Isso é o que? Senão confiança na justiça própria. Eu às vezes passo por isso também. Não sei vocês, né? Às vezes eu chego aqui para pregar no domingo, eu planejo no sábado, eu falo: meu Deus, amanhã é domingo, eu vou acordar, passar o dia inteiro a orar, terminar de orar, chegar no púlpito e pregar. Quando chega domingo, às vezes, o plano que eu tracei para mim deu ruim. E eu fico pensando: meu Deus, e agora? Então, nós temos esse desejo maligno. Todo mundo tem um plano bom de noite, até acordar. E nós confiamos nessa nossa justiça própria. Um homem pode ser condenado tanto por causa da sua injustiça como da confiança na justiça própria. Porque ambos não estão depositando fé na justiça de Cristo Jesus. Então, a justiça própria ela é um pecado horrível, porque ela ocupa o lugar de Jesus. Ela tenta ocupar o lugar de Jesus. Ela é um desafio a Jesus. Ela é uma afronta para Jesus. Jesus diz: confia em mim, eu sou suficiente. Mas a justiça própria diz: não, ele não é suficiente. Você precisa fazer alguma coisa para se defender. Você não pode ir apenas assim. Vocês lembram quando aquele fariseu subiu no templo para orar? Então, ele de pé começou a bater no peito consigo mesmo: oh Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não cometo adultérios, eu jejuo, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele começou. Isso era verdade. Ele não estava a inventar, ele não estava a mentir. Ele fazia justamente essas coisas. Isso aqui, até as coisas boas que nós fizemos, elas se tornam mais quando ocupam o lugar de Cristo no nosso coração. Quando elas têm tendência de ser como um advogado que nos defende diante de Deus, que nos faz sentir melhor que os outros. Uma coisa boa nessa parábola desse fariseu é que quanto mais ele tentava se justificar por meio das suas obras, mais injusto Deus o via. Mais injusto.
Aquilo que ele usava como um advogado é o que o condenava diante de Deus. Ele fazia isso. Então, a justiça própria faz isso contra Cristo. Ela ataca Cristo. E nós, com muita facilidade, nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ter sempre uma coisa boa para se agarrar, para falar que eu fiz. Eu vejo, às vezes, vocês vão ver que é mais fácil uma pessoa se esforçar para ajudar um mendigo do que se esforçar para abandonar um pecado, às vezes. A sociedade é assim. Quando você ajuda uma pessoa que passa fome, você tem algo, você fez algo. Você tem algo para se defender. Você tem um advogado que vai gritar diante de Deus. Ele não é como os outros, Deus. Eu não sou como os outros. Às vezes eu converso com as pessoas se sentem muito especiais, às vezes, porque às vezes ajudam um mendigo, ajudam as outras pessoas, mas às vezes as pessoas ajudam as pessoas que passam necessidade, não é porque realmente sentem a necessidade das outras pessoas, mas é porque aquilo lhes faz se sentir bem. O problema não é com a necessidade do próximo, é consigo mesmo. Elas fizeram alguma coisa. Isso fala, pelo menos eu não vou na igreja, mas eu ajudo as pessoas. Você vê, é uma justiça própria. Você vê que é fácil você dar um prato de comida em alguém, depois virar as costas e nem sequer pensar que aquele mendigo existe. Nem orar por ele, nem pregar para ele. Então Paulo, no capítulo 2, no verso 16, vai falar assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Parece que Paulo está falando a mesma coisa, está a repetir. Parece que você lê o versículo, parece que você está no fim, parece que está no início. Porque Paulo ele vai falar por 3 vezes. Olha, o homem, ele está insistindo, o homem não é justificado pelas obras. No versículo ele fala 3 vezes a mesma coisa. Ele fala, não é as obras, é fé em Cristo, é fé em Cristo. Ele fala, Deus justifica o pecador, não por causa das coisas que o pecador faz, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. O pecador é justificado pela fé que ele deposita nas obras de Cristo e não nas dele. Então Paulo está tratando sobre isso. Deus justifica o pecador não por causa daquilo que ele deixa de fazer ou por causa daquilo que ele irá fazer, mas por causa daquilo que Cristo fez. E fora disso, não há justiça para o pecador. Paulo está dizendo assim, olha, Deus nunca salvou um ser humano por aquele ser humano ser bom. Deus salva o pecador porque o pecador deposita fé em Jesus Cristo. Não tem uma pessoa que foi justificada pelas obras. No seu tem uma multidão, um monte de gente, mas todos que estão lá, não estão lá porque foram pessoas boas ou pessoas más. Estão lá porque foram pessoas que depositaram fé, apenas fé em Jesus Cristo. Desde o momento que o pecador deposita fé em Jesus Cristo, ele é declarado justo. Não é ele que se declara justo, é Deus que o declara justo. Deus fala, você é justo agora. Eu justifiquei você, eu perdoei você. Deus vê você como tivesse a olhar para Jesus. Deus olha para você como justo. Tudo por meio da fé, sem participação do homem. Então a justificação é um ato de declaração de Deus. Você às vezes vai olhar para um irmão aqui na igreja, você vê que aquele irmão é cheio de imperfeição. Mas não é assim que Deus olha para ele. Nós temos que aprender a olhar para nossos irmãos como Deus os olha. Tem gente que é imperfeita mesmo, quem não é, né? Todos nós somos. Mas como seríamos felizes se aprendêssemos a olhar nossos irmãos como Cristo, como Deus, como justo. A justificação não é uma resposta de Deus. Não é uma resposta de Deus para retribuir as nossas obras que nós fizemos. Não é isso. Fala, não, Deus viu que eu... Não, tudo partiu dele. Ele que declarou você justo. Paulo fala em Romanos 3:33, fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Não é eles que perdem tempo tentando se justificar, não. Deus os justifica. Ninguém pode os acusar mais dos seus pecados do passado, nem do presente, nem do futuro, porque Deus os declarou justo. Nem os demônios do inferno, nem os anjos do céu, nem os homens na terra vão mudar essa posição. É Deus que declarou absolutamente justo. O profeta Isaías diz no capítulo 54, no verso 17, a sua justiça vem de mim. É o que o profeta diz. Vem de mim. Olha, irmãos, você pode fazer muito para Cristo, mais do que todo mundo faz aqui nessa igreja. Mas você será justificado no mesmo nível
que todo mundo será justificado. Existem pessoas na igreja que são mais santos que os outros. Isso é verdade. E não tem uma pessoa que é mais justificada que o outro. Ninguém aqui é mais justificado que ninguém. Nós todos somos justificados no mesmo nível. Ao pé da cruz, nós estamos no mesmo nível. Ele nos declarou justo. Uma coisa linda no cristianismo é que todos nós seremos salvos por causa da obra de outro. Ninguém pode bater no peito e falar, não. O cristianismo é a única religião que ensina que você não é salvo pelas boas obras que você faz. É tudo pela obra de outro. Se você quiser se gloriar, vai ser pelo que o outro fez. E não pelo que você fez. Então, aquele que depositar sua fé em Jesus, ainda que tiver muitos pecados, eles serão perdoados. Aquele que não depositar, ainda que tiver poucos, ele será condenado. É tudo uma questão de fé em Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ao acordar, você tem que fazer essa oração breve. Meu Deus, me ajuda a viver pela fé. Pode ser a oração mais simples que você fazer durante o seu dia, mas é o que Deus quer, que você viva pela fé. Romanos 3,23 diz assim, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 5,1, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo repete o mesmo assunto, dada a importância que esse assunto tem. Mas uma coisa eu vou falar com vocês sobre a fé. A fé, ela não tem nenhum merecimento no sentido de que é uma coisa do homem. A fé é um presente de Deus também. Efésios 2,8, Paulo fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos não pela fé. Não é a fé que salva o ser humano. É Cristo. A fé é um meio. Entender? A fé é só um meio. A fé não tem mérito nenhum. A fé é apenas um instrumento. A fé é como se fossem os braços que recebem a graça de Deus, mas ela não cria graça. A fé nunca salvou ninguém. Quem salva é Cristo. A fé não é a causa da salvação, nunca foi a causa da salvação, é sempre Cristo. Por isso que não é a quantidade de fé que salva o ser humano ou condena, mas sim em quem essa fé está depositada. Isso é que salva o ser humano. A fé, irmão, não salva ninguém. A fé não justifica ninguém. Ele é o meio. Sabe o corredor onde você usa para você chegar a Cristo? Tudo é Cristo. Tudo é Cristo, porque a fé verdadeira nunca olha para si mesmo. Está olhando para Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso que quando eu vejo as pessoas às vezes se gabam. Não sei se vocês já viram. Eu tenho muita fé. Isso pouco importa se a pessoa tem muita fé ou não. A grande questão não é a quantidade de fé, mas em quem ela está. Vemos pessoas que têm muita fé que os seus projetos vão dar certo, que vai conseguir se formar, vai conseguir um bom trabalho, mas não tem essa fé em quem? Na pessoa de Jesus. Depositar fé em qualquer coisa que não é Cristo é depositar fé em lixo. Por isso nós vamos ver que no inferno existe muita gente que teve muita fé. Teve muitos seus sonhos realizados. As pessoas às vezes batem no peito, se gabam, falam assim, eu posso não ir muito na igreja, mas eu tenho muita fé. Pode ser verdade. Uma fé em si mesmo, mas em quem? É a fé em Cristo que salva. É a única fé que salva o ser humano. As pessoas têm fé nos seus sonhos, por isso vão no inferno com sonhos realizados. As pessoas não têm fé em Jesus. A fé não é uma coisa que cresce no nosso coração assim do nada. Não é uma coisa intelectual. Ela é produzida pela palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso que Paulo, Pedro e todos falam que é a causa da nossa fé. Então, no capítulo 3 de Gálatas, no verso 25, ele vai falar assim, porque todos quanto foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Esse texto é muito bom. Eu quero que vocês leiam, irmão. Eu vou ler mais uma vez aqui. Às vezes esse texto passa desapercebido aos nossos olhos em casa. Fala assim, Gálatas 3, 27. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Ele está falando assim, olha, quando vocês foram batizados em Cristo, Deus cobriu a vossa injustiça com a justiça de Cristo.
Vocês foram cobertos. Sabe, se você tiver com uma blusa suja, Deus colocou uma limpa por cima. Ele cobriu vocês. A justiça que Deus vê quando olha para vocês é a justiça de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês não precisam criar nova justiça. Vocês não precisam ir diante de Deus tentando se justificar com qualquer coisa. Quando Deus olha para vocês, Ele já vê uma justiça. A justiça do seu Filho em vocês. Isso é muito mais do que qualquer coisa que nós poderíamos fazer para agradar a Deus com nossas próprias obras. É a justiça dele em nós. A justiça de Cristo. Então Paulo fala assim, olha, eu vou repetir o texto bíblico que fala, vocês são justificados pela fé. Vocês têm paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tivemos acesso a Ele. Por causa da fé. Somente a fé. Eu ouvi uma criança, uma história esses dias. Eu estava lendo um livro de um amigo, ele vai contar sobre uma criança que ficou perdida. A criança ficou perdida e ela queria voltar para casa. O policial perguntou, onde é a sua casa? Eu não sabia informar onde é a casa dela. Ela disse que morava na rua Zwingli, uma coisa assim. E que tudo o que precisava fazer é chegar na igreja. Porque na igreja tinha uma cruz. Então ela começou a chorar, ela só dizia algo, me leve para a cruz. Me leve para a cruz, eu vou conseguir chegar em casa, porque a cruz era a referência da igreja, porque a igreja dela tinha uma cruz enorme. Então ela começou a chorar, me leve para casa, vou conseguir achar o caminho para casa, me leve para a cruz, me leve para a cruz. E nós, irmãos, como essa criança, estaremos perdidos, a menos que olhemos e consigamos chegar na cruz de Cristo como nossa única justiça para a nossa salvação. O homem está perdido, completamente perdido, se não confia em Cristo e na sua cruz, como sua justiça. Então Paulo, ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios 1, verso 30. Olha o que ele fala sobre a justiça de Cristo em nós. Ele fala assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo está falando que Cristo se fez por nós, em nós. Justiça, santificação e redenção. Deus olha para você com a justiça de Cristo. Tudo que Cristo fez, Ele fez pensando em você. Tudo, absolutamente tudo. Você não tem nenhum mérito diante de Deus com as suas obras, com a sua justiça própria. Absolutamente nenhum mérito. Às vezes você fica tão acabado que nem coragem tem de vir para o culto, às vezes. Nem de ler a Bíblia com tanta vergonha. Meu Deus, como é que eu vou ler a Bíblia assim se eu fiz isso hoje? Você não tem nenhum mérito diante de Deus. Então, Deus, Ele atribui em você a justiça do seu Filho. Você está diante de Deus hoje como se fosse Cristo, porque Cristo esteve diante de Deus hoje ontem, como se fosse você na cruz. Na cruz, o Pai viu Cristo padecendo pelos teus pecados e hoje Ele vê Cristo em você. A justiça dele em você. Completamente justo. Não é que você vai ser justificado lá na frente. Não é que você está sendo justificado com o tempo. A justiça de Cristo em ti. Paulo, ele fala, olha, Cristo se fez por nós justiça, meus irmãos. Ele se fez isso por nós. Então, o texto de Isaías 53, eu vou ler aqui, é um pouco extenso, mas eu vou ler. Fala assim, Isaías 53, verso 7. E ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não cobriu sua boca, não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. O empenho da sua alma ficará satisfeito mediante a sua obra. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Ele justificou a muitos na sua morte. Ele suportou o que nós tínhamos que suportar. Ele foi tratado com justiça diante de Deus, para que eu e você pudéssemos ser tratados com misericórdia da parte de Deus. Naquela cruz, ele suportou aquilo que eu e você teríamos que suportar, e não suportaríamos suportar, enfrentar. Mas ele suportou. Romanos 6, 23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer. Para não nos esmagar, não nos matar,
Bíblia fala que ele moeu o seu filho. Ele esmagou Jesus em nosso lugar. Ele literalmente esmagou. O apóstolo Pedro diz no capítulo 2, no verso 22, fala assim: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e para suas feridas fomos sarados. Então Pedro fala assim, olha, ele que não cometeu nenhum pecado, ele foi punido por Deus por causa dos nossos pecados. Deus não pode punir aqueles que creem em Jesus duas vezes, porque alguém já foi punido no lugar deles. E esse alguém é Cristo Jesus. Tudo que precisamos fazer é depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Ele transfere toda a justiça dele para nós. Não algumas, não muitas, mas toda. Ele cumpriu toda a lei. O apóstolo Pedro disse que não se achou engano na boca de Jesus. Uma palavra, quando Deus olha para você, olha com tanta perfeição como se nunca havia saído nenhuma palavra torpe da sua boca. Vocês conseguem imaginar isso? Essa perfeição que Deus olha para você? É assim que Deus encara você hoje, por causa de Jesus. É maravilhoso e Deus ouve você por causa da justiça de Jesus Cristo. Ele ouve você. Ele cumpriu a lei. Às vezes nós temos tendência de querer se gabar das coisas que nós fazemos. Nós somos assim, infelizmente. Essa semana eu estava conversando com meu irmão e ele ligou para mim, o meu irmão mais novo, e ele falou, eu perguntei, conseguiu me ligar hoje? Você colocou o crédito no celular? Ele falou, eu coloquei. Eu falei, quem deu dinheiro para você? Ele falou, eu consegui graças aos meus esforços. Eu falei, pô, o que tu fez para conseguir esse dinheiro? Ele falou, a tia Filó deu dinheiro para mim. E eu falei, tá, mas qual foi o seu esforço nisso aí? Ele estava a se gloriar do dinheiro de uma pessoa que não foi ele que trabalhou. Alguém teve que trabalhar para ter aquele dinheiro, para dar para ele, mas estava a se gloriar naquilo que ele não trabalhou em nada. Foi dado para ele de graça, tudo o que ele precisou fazer, estendeu o seu braço e pedir. Nós somos assim com a salvação. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. Cristo fez tudo e nós ainda falamos, é graças ao meu esforço. É porque eu criei, é porque eu fiz isso. Então Paulo fala assim, olha, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, ressuscitado para a nossa completa justificação. Justificados, vocês agora têm paz com Deus. Então Paulo está dizendo assim, olha, ele morreu por vocês. Vocês tinham uma dívida com Deus, mas ele pagou essa dívida. Se Jesus Cristo tivesse apenas morrido e não ressuscitado dentre os mortos, havia aquela dúvida, será que fomos justificados? Mas ele ressuscitou, irmãos. Ele está vivo e anunciou isso para nós. Então, o apóstolo diz assim, e havendo riscado o escrito de dívidas que havia contra nós na sua ordenança, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então, toda vez que nós deixamos de confiar em Cristo, passamos a confiar na nossa justiça própria, nós estamos a dizer que tudo o que ele fez, tudo o que ele suportou, foi nada. Toda vez que nós tentamos nos justificar ou confiar mais no nosso tempo de oração, no nosso jejum, em qualquer coisa que nós fizemos do que em Cristo, nós estamos a descartar o seu sacrifício, a humilhar, a pisar no sacrifício de Jesus Cristo, literalmente. Você não pode contribuir com nada na sua salvação, exceto, como os puritanos diziam, com o seu próprio pecado. Não há absolutamente nada que é em você que seja bom, que não pertence a Cristo. A única coisa que está em você que não pertence a Jesus é o teu pecado. Isto tudo pertence a Ele. Paulo fala assim, eu vou ler esse texto antes de daqui a pouco eu terminar. Paulo fala assim, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo ele fala isso com uma coisa do presente. Tendo justificado, não pelas obras, mas como? Fé. Não fé na fé, não fé nas obras, não fé na justificação, mas fé em Cristo Jesus. E vocês têm paz com Deus hoje por causa de Jesus. Nem sempre aqueles que foram justificados sentem que foram justificados, mas é assim que Deus os vê completamente justos diante dele, diante dos seus olhos.
Não há nenhuma participação da obra humana na salvação do ser humano. Talvez você possa dizer, mas como é que não tem nenhuma participação da fé, da obra humana, se fui eu que depositei a minha fé em Jesus? Paulo fala em Efésios 2:8, fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? Nem um desejo de buscar salvação, nem a fé para serem salvos vem de você. Paulo, em Gálatas 5, ele vai falar que a fé é um fruto de quem? Do Espírito. A fé não é sua. Não tem nada na sua salvação que é participação sua, absolutamente nada. Lutero dizia que fé não é uma obra, não é um esforço da parte do intelecto para crer, nem um esforço da parte da vontade para confiar. Ao contrário, é obra do Espírito Santo em nós. Se alguém deseja falar da fé como uma obra, pode fazê-lo. Mas a fé é uma obra de Deus em nós, não uma obra humana. Mas você talvez possa argumentar e falar assim, mas como é que não tem participação minha se eu que fui para Cristo Jesus? E Jesus responde e fala assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6:44. Talvez você possa falar, mas como assim ninguém pode ir se eu escolhi a Cristo? Mas Jesus também responde assim em João 15:16, não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vocês para vocês darem frutos. Não tem participação humana, mas talvez fale assim, como não tem participação humana se eu me arrependi? Paulo fala também isso em Romanos 2:4, fala assim, você desprezas que a bondade e a paciência de Deus te conduzam ao arrependimento? Nem o seu arrependimento é teu, irmão. Nem é seu. É Deus que conduz você ao arrependimento. Fala assim, mas como assim? Não tem nada a ver. Não tem. A única coisa que era ser, o próprio Deus está removendo, que é o pecado. Então, Paulo fala em Filipenses 2:13, fala assim, porque Deus é quem opera em vocês o querer, o efetuar segundo a sua vontade. Então, você pode falar, mas eu tive vontade, eu tenho vontade. A vontade é tua hoje, mas antes de ser sua, foi vontade de Deus para você ter essa vontade. Nem a sua vontade é sua vontade quando se refere às coisas boas. É tudo pela graça de Deus. Mas talvez você fale assim, não, mas eu faço mais obras, eu faço aquilo, eu sou melhor que outras pessoas. E Paulo fala em Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meu Deus do céu. Fala assim, até as boas obras que vocês fazem hoje, Deus lá na eternidade preparou para você fazer. Você só está fazendo aquilo que Deus já fez. Ele te dá força para fazer. Tá entendendo, irmão? Não tem nada que você vai se gloriar na sua salvação, nada. Paulo fala assim, olha, vocês foram criados, Deus criou obras na eternidade e vocês estão a cumprir essas obras, estão a fazer essas obras. Sabe por que Deus fez isso na salvação? Paulo responde em 1 Coríntios 4:7. Ele diz assim, e que tu tens que não tenha recebido? E se recebes, por que te glorias como se não havesses recebido? As doutrinas da graça, elas desarmam o ser humano. Elas sempre criam um ponto de tensão, elas sempre criam uma preocupação. Mas se eu falar isso para as pessoas não vão querer fazer boas obras. Mas se eu falar isso para as pessoas, quem vai crer? Você vê que nenhum ser humano gosta de estar desarmado, sem ter nada para se defender. O ser humano sempre, ele vai falar assim, ele crê na doutrina da graça, ele creu, mas ele crê que se o outro ouvir, não vai crer. Vocês conseguem ver? Que é sempre assim, porque nós estamos acostumados sempre a ter alguma coisa para se defender, para se justificar. Uhum, isso aí. Então, a doutrina da graça fazem o quê? Tira do ser humano o mérito e dá um mérito para quem aquele sempre mereceu, que Cristo Jesus. Dá um mérito a ele, porque só ele tem o mérito na salvação do ser humano. Então, Paulo, em 1 Coríntios 1:29, ele fala assim, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante a ele, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10:17. Apesar de tudo, quem gloriar-se, gloria-se em quem? No Senhor, irmão. Então, Paulo fala em Romanos 6, vou terminar aqui daqui a pouco. Paulo fala em Romanos 6:7, e ele fala assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Paulo, ele vai falar
no capítulo 5, 6 de Romanos, ele vai tratar sobre isso, dizendo: o Deus que salva, o Deus que justifica o ser humano, é o Deus que lhe dá força para viver uma vida santa. Deus nunca justifica o ser humano e deixa aquele ser humano a viver do jeito que vivia antes de ser justificado. Então Paulo, ele demonstra o seguinte: olha, a santificação é o sinal visível da justificação na vida do ser humano. Ele trata sobre isso, ele fala em Romanos 6, 14 e 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Para falar assim, olha, a graça capacita o ser humano a vencer o pecado. Uma coisa que a lei não faz. A lei dá o conhecimento do pecado, mas a graça não apenas dá o conhecimento, ela mata o pecado. Ela dá força no ser humano para vencer o pecado. E todos quanto... Sabe a lei da gravidade? A lei é como uma força. Sabe uma força que te empurra para algo, para algum lugar. Então, a lei não capacita você a ver uma vida santa. Ela te dá o conhecimento de que você precisa ver uma vida santa, mas você não é capacitado para isso. Todas as pessoas que se justificam, tentam se justificar pelas obras, não conseguem permanecer no cristianismo por muito tempo, porque uma hora você vai fracassar. Uma hora você vai falhar. Nós encontramos aquele jovem que chegou para Jesus e falou: oh, Senhor, o que posso fazer para herdar o reino? Jesus olhou para ele e falou: eu guardo os mandamentos, eu guardo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele falou: é sério? Vamos fazer um teste aqui. Vendo o que você tem, dá para os pobres e me... Não para falar do reparte comigo não, com meus discípulos. Dá nos pobres e me segue. Ele não conseguiu. Jesus lhe mostrou que era impossível guardar a lei. Jesus tratou, é como se fala assim: é com base na lei que você quer, então tá bom, vamos na lei. Vamos na lei, vendo o que você tem. Mas não é assim que Jesus tratou Zaqueu. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, Jesus não lhe mandou vender as coisas. Ele fala assim: a salvação entrou aqui na sua casa, a graça entrou aqui. Entrei aqui. Zaqueu não fez nada, não havia feito nada ainda, não fez nada. Ele falou: a salvação entrou aqui. Ele é diferente do jovem rico, né? Não é ele que foi procurar Jesus. Jesus só viu ele de longe. Ei, Zaqueu, baixinho, desce daí. Desce daí, Zaqueu. Vou entrar na sua casa hoje. E foi assim. E uma coisa muito boa é que a graça muda. A graça torna o ser humano um ser humano generoso. A graça muda toda a área do ser humano. Diferente de Zaqueu, do jovem rico, que lhe mandaram vender os bens e não fez, porque se confiava na lei. Zaqueu, de forma voluntária, ele que teve um encontro com a graça de Deus, pegou nos seus bens e ele retribuiu, acho que 3 ou 4 vezes mais, não é? 4 vezes mais as pessoas que ele defraudou, que fez coisa errada. Cumpriu a lei. E cumpriu a lei. Você vê que, às vezes, nós ficamos tão presos na lei e que nós não conseguimos ver a maravilha da graça. Tipo, você vai encontrar pessoas que vivem na lei. Vamos falar sobre o dízimo, por exemplo. As pessoas falam assim, olha, as pessoas sempre me perguntam isso. Pastor, dar o dízimo na graça é válido ainda? O que eu faço com o dízimo? Quando a pessoa começa esse questionamento, já é uma coisa estranha, porque não é esse questionamento que Zaqueu fez para Jesus. Zaqueu não perguntou para Jesus se deveria retribuir. A própria graça em si tornou o coração dele generoso, ao ponto de ele, de forma voluntária, fazer isso. E nós vemos se preocupando, é válido ou não? Isso é uma preocupação que não é o que aflige uma pessoa que foi transformada pela graça, porque a graça nos torna generoso. Aquela pessoa que, quando as pessoas ouviam o evangelho de Jesus Cristo, elas não tinham prazer de dar para 10% do que elas tinham. Elas vendiam a casa para suprir a necessidade de seus irmãos, a necessidade da igreja. A graça faz isso no coração do ser humano. Ela muda. Porque o ser humano, apesar de não conseguir retribuir com nada, você tem a tendência de tentar fazer alguma coisa. Fala, Deus fez muito por mim. Eu preciso fazer isso para a igreja dele. Eu preciso fazer isso para ajudar alguém. A graça faz isso conosco, irmãos. É tudo pela graça de Deus. Tudo. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje e que tem problemas sérios com confiança na justiça própria, que não consegue descansar em Deus. Descansar em Deus é o que nós precisamos. É o que nós temos tratado esses dias. Convido você